É possível imaginar um cenário que parece saído diretamente de um filme de ficção científica daqueles bem distópicos. Completamente? Uma realidade onde as ruas de um país europeu estão literalmente tomadas por uma epidemia silenciosa, mas, quer dizer, tão visível que alterava a geografia de bairros inteiros. E atenção, não se trata de um guião cinematográfico para criar tensão Pois dramática. não, é a mesma realidade. Exato, é a dura, crua e documentada realidade de Portugal, ali pouco antes do ano 2000. Ao mergulhar nesta pilha de fontes, relatórios e documentos legislativos que estruturam a nossa análise de hoje, há uma estatística que, confesso, eu fiquei chocada e recusa-se a ser ignorada. Imagino qual seja. No pico da crise, 1% da população portuguesa consumia heroína. 1%, pá, de todo o país. É um número que nos dias de hoje parece irreal. É avassalador. Pensemos numa carruagem de metro cheia ou num supermercado num final de tarde. Estatisticamente, pelo menos uma daquelas pessoas estava a lutar contra uma dependência severa de heroína. E o cenário fica ainda mais sombrio. Os relatórios revelam que entre esses consumidores, 80% testavam positivo para a hepatite C e 60% para o VIH. Uau! 80% e 60%. Sim. Era um colapso iminente da saúde pública a nível nacional. E esses números ganham uma dimensão ainda mais pesada quando traduzidos para a realidade social da época. O estigma associado a essas taxas de infecção e ao próprio ato do consumo injetável criava uma barreira física e psicológica quase intransponível. Exatamente. Uma exclusão total. Lá está. Havia uma franja enorme da população a viver nas ruas, completamente excluída da malha social, presa a longas trajetórias de consumo que corroíam, no fundo, qualquer perspectiva de integração laboral, familiar ou cívica. Pois, O Estado português deparou-se com uma hemorragia social tão profunda que a manutenção daquele paradigma tradicional de resposta tornou-se pura e simplesmente insustentável. a urgência desta crise forçou a máquina governamental a desenhar uma resposta estrutural de sobrevivência. E que resposta, não é? Sem dúvida. Uma resposta que acabaria por divergir radicalmente de tudo o que era praticado no panorama internacional. E é precisamente esse percurso que torna este nosso mergulho profundo de hoje tão essencial para quem nos ouve. Este material documenta a evolução histórica, os solavancos institucionais e os desafios contemporâneos que Portugal enfrenta face aos comportamentos aditivos. Claro, o objetivo desta nossa dissecção não é apenas listar os artigos do Diário da República, aborrecer o pessoal com cronologia legal. A missão é perceber a mecânica invisível por trás desta transformação. Ou seja, como é que se estanca uma crise desta magnitude e de repente passa-se a ser uma referência global em saúde pública? Essa é a grande questão. Pois é. E como a máquina estatal não parou de girar em 2001, importa descodificar como é que a estrutura burocrática portuguesa se tem desdobrado para tentar fazer frente às dependências de hoje e do futuro. O ponto de viragem, aquele momento em que se cortaram as amarras com o passado, deu-se com a Lei nº 30 de 2000. A famosa lei. Sim, que foi aprovada para entrar em vigor em 2001. A inovação central deste documento, ao contrário de algumas interpretações internacionais que às vezes vemos por aí, não consistiu num levantamento total das barreiras legais ou num fechar de olhos ao problema. Exato. A verdadeira disrupção foi jurisdicional. Nem mais. A mecânica dessa lei alterou por completo a gramática do sistema. A posse de qualquer droga para consumo pessoal deixou de constar no Código Penal como um crime punível com prisão. Passou para contraordenação, certo? Exatamente. Passou a ser catalogada como uma contraordenação administrativa. Na prática, o que é que isso significa? Significa que o indivíduo deixa de ir a tribunal enfrentar um juiz para passar a lidar com estruturas civis. Pois, e remove-se aquele peso enorme. Claro. Ao remover a vertente criminal, eliminou-se também o registro criminal por consumo, que era uma autêntica âncora que afundava qualquer tentativa de recuperação. Quem tinha cadastro por consumo não conseguia arranjar emprego. O que lá está, os empurrava de volta para as ruas. Sem dúvida. Perpetuava o ciclo de pobreza, marginalização e, inevitavelmente, o regresso ao consumo. A lei cortou esse ciclo na raiz. Sabes, para visualizar o impacto desta mudança de jurisdição, ocorre-me pensar numa analogia enquanto li as fontes. Lidar com a dependência através do Código Penal era tipo ter um incêndio florestal gigantesco a consumir o país e, em vez de enviarmos bombeiros equipados com água, continuávamos a enviar a polícia para tentar prender as chamas. Excelente analogia.
É exatamente isso. Percebes? O problema foi retirado da esfera da punição, ou seja, do Ministério da Justiça, e foi entregue à esfera do cuidado, o Ministério da Saúde. E quando se envia a polícia para a floresta a arder, as pessoas inevitavelmente escondem-se, ficam presas no meio do fogo por medo das consequências legais. O estigma e a ameaça de prisão mantinham os utilizadores de alto risco na sombra, longe de qualquer hospital. Claro, ninguém vai pedir ajuda se o resultado for ser preso. Ora bem, ao transferir o consumo para a alçada de uma contraordenação administrativa sob a alçada da saúde, o Estado alterou a lente através da qual via o cidadão. Deixou de ver um delinquente e passou a reconhecer um indivíduo em profunda vulnerabilidade psicossocial. Uma mudança de paradigma brutal. Completamente. Remover o medo da intervenção policial permitiu que as equipas de saúde pudessem finalmente mapear o problema e, mais importante, chegar às populações que estavam incontactáveis. Agora, analisando as fontes com o espírito crítico, percebe-se que esta despenalização levanta imediatamente uma dúvida operacional crítica. Se a lei remove a ameaça da cela e do tribunal, o que impede que a rua se torne num cenário de consumo desenfreado? Pois, a tal ideia do livre trânsito. Exato, esse mito frequente, especialmente na análises lá fora, de que a lei portuguesa instaurou um autêntico livre trânsito para o consumo. Mas os documentos mostram que a arquitetura do sistema bloqueia logo essa premissa. Bloqueio, sim. A polícia continua a não ignorar o consumo na via pública. Se alguém for interceptado com substâncias, estas são apreendidas e a pessoa é identificada. A diferença fulcral reside no destino dessa pessoa. Em vez de uma esquadra ou de um tribunal, é encaminhada para as CDT. As Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência. Nem mais. Mas explica lá como é que isso funciona na prática. O percurso dentro destas comissões revela a verdadeira engenharia social do modelo. A sala de uma CDT é diametralmente oposta ao cenário formal e intimidatório de uma sala de audiências. Não há juízes de toga, pois não. Não, nada disso. O painel é habitualmente constituído por psicólogos, assistentes sociais e juristas. A avaliação não é moral, nem visa aplicar uma penalização cega baseada na quantidade apreendida. O objetivo é estabelecer um diagnóstico rápido sobre o perfil daquele utilizador. E que dizem as estatísticas sobre isso? As fontes indicam que, numa percentagem esmagadora dos casos de pessoas interceptadas naqueles casos em que não existe um padrão de dependência, mas apenas um consumo experimental ou ocasional, o processo é suspenso. E é aqui que entra a minha dúvida. Olhando para a suspensão estatística desses processos, é super fácil cair na armadilha de pensar que a CDT é apenas uma repreensão inofensiva. Um puxão de orelhas institucional, vá. Sim, pode parecer. Contudo, ao cruzar essa informação com a literatura sociológica presente nestes relatórios, percebe-se que a suspensão tem um impacto clínico profundo. Vamos criar um contraste prático para quem nos acompanha. Pensemos num jovem apanhado com cannabis em 1999. Certo. Era algemado, ia a tribunal, ficava com cadastro, os pais eram chamados à esquadra. O impacto psicológico e social era devastador. Agora avançamos para 2005. Esse mesmo jovem é interceptado, a substância é confiscada e, num prazo curto, senta-se frente a frente com um técnico de serviço social e um psicólogo. Num ambiente fechado, confidencial. Sim, conversam sobre os hábitos de vida, sobre a escola, saúde mental. A suspensão do processo funciona como um contrato de responsabilidade. E esse espaço de diálogo é, na sua essência, uma ferramenta de intervenção precoce fantástica. O jovem, ou vá, o adulto utilizador ocasional, sai daquela sala com literacia em saúde, muito mais consciente dos riscos da substância e das opções de apoio disponíveis. E sem a vida arruinada por um papel criminal. Ora, nem mais. O Estado abdica de punir, não por leniência, mas porque os dados provam consistentemente que a pedagogia reduz reincidências de forma muito mais eficaz do que a repressão. Impressionante. E para os casos onde é detectado um uso problemático, a CDT atua com uma rampa de acesso direto ao tratamento voluntário. O utilizador já não tem de navegar sozinho num sistema de saúde labiríntico. A Comissão faz a ponte, agilizando o encaminhamento. A lógica não é defender a substância, mas sim defender acerrimamente o direito à saúde e à dignidade. Essa engenharia de saúde pública produziu resultados que solidificaram este chamado modelo português.
As taxas de infecção por VIH e hepatite C, que descrevemos como apocalípticas ali no início, caíram vertiginosamente na década seguinte. Foi uma descida a pique. E as mortes por overdose acompanharam essa descida, claro. A eficácia da política atraiu a atenção de delegações internacionais e gerou um consenso de que tratar a dependência como patologia supera largamente a criminalização. Sem dúvida. No entanto, uma política genial no papel requer uma máquina burocrática robusta para sobreviver ao desgaste do tempo. E, lá está, ao aumento da procura. A ironia do sucesso deste modelo é que a desestigmatização levou a que milhares de cidadãos passassem a procurar ajuda simultaneamente. O que é ótimo, mas entope o sistema. Exato. A história institucional detalhada nas fontes revela que a resposta burocrática do Estado a este influxo transformou-se num complexo puzzle logístico, cheio de avanços e recuos. É verdade. A evolução dessa arquitetura burocrática é um autêntico estudo de caso sobre como a mecânica de Estado pode impulsionar ou, por outro lado, asfixiar completamente uma política pública. Inicialmente, a estratégia operava sob a égide do IDT. O Instituto da Droga e da Toxicodependência. Correto. Tratava-se de um modelo verticalizado, onde o planeamento central, o orçamento e as equipas de intervenção na rua pertenciam à mesma estrutura. Essa coesão permitiu respostas rápidas. Tudo debaixo do mesmo teto. Tudo debaixo do mesmo teto. Contudo, reformas administrativas subsequentes extinguiram o IDT, dispersando as suas funções vitais por organismos distintos. E aí começou a famosa sopa de letras. Sim, começou a confusão. O pensamento estratégico e a coordenação política foram alocados a uma nova entidade, o SICAD, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. O problema estrutural que emergiu foi o facto de o SICAD não deter poder hierárquico sobre a execução prática. Espera, então separaram quem pensa a estratégia de quem a executa no terreno. Basicamente, sim. Toda a operação clínica, os centros de resposta, os profissionais do terreno, foi transferida para as administrações regionais de saúde, as ARs. Lendo as atas e avaliações desse período, o desenho dessa cisão institucional assemelha-se a tentar conduzir um automóvel onde o volante está isolado numa cidade, nas mãos do SICAD, a ditar a direção estratégica. Sim. E, entretanto, os pedais de aceleração e travagem estão noutra região, geridos de forma independente pelas ARs. O resultado prático disto só pode ser a paralisia. É a paralisia total, claro. Pensemos nisto. Se o planeamento central delineia uma campanha de troca de seringas ou um reforço no acompanhamento psicológico para o verão, mas as ARS não alocam orçamento porque têm de priorizar urgências hospitalares genéricas, a política não sai do papel. A fragmentação burocrática não é apenas um problema de secretária. Não, tem custos reais. Traduz-se em listas de espera maiores para o paciente e numa diluição total da eficácia do tratamento preventivo. E esse veículo desarticulado acabou, de facto, por encravar em muitas respostas locais. As administrações regionais de saúde, confrontadas com orçamentos finitos e com a pressão de toda a gestão de cuidados primários do país, invariavelmente não podiam blindar os fundos destinados apenas às dependências. Tinham que haver cortes em algum lado. Pois, a descapitalização do setor tornou-se uma preocupação sublinhada reiteradamente por especialistas ao longo da última década. E foi o reconhecimento absoluto desta falha metabólica do sistema que impulsionou a aprovação do Decreto-Lei número 89 de 2023. A chegada do ICAD. Exatamente. Esta legislação reverteu a dispersão e deu origem ao ICAD, o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências. Considerando a nossa atualidade, em pleno 2026, é visível que o Instituto já ultrapassou a sua fase de instalação, procurando consolidar de novo o eixo estratégico e o operacional num só. A criação deste novo ICAD reflete a urgência de recentralizar o poder de decisão e os recursos financeiros para garantir a equidade da resposta a nível nacional, não é? Completamente. Uma das peças fundamentais que os documentos destacam nesta nova era é a forma como o Instituto articula no terreno a sua missão de prevenção, tratamento e reinserção. Falo através das WILCAD, as Unidades Locais de Intervenção. Sim, no fundo, as delegações de proximidade. Lá está. E o detalhe sociológico crucial aqui é a integração destas unidades no Serviço Nacional de Saúde, o SNS.
O doente que procura acompanhamento para um comportamento aditivo atravessa as mesmas portas institucionais do que alguém que procura tratamento para a diabetes ou hipertensão. Elimina-se o circuito paralelo. Acaba-se com o gueto. Sim, este nível de integração anula os últimos redutos do estigma estrutural. Eu achei esta mudança fascinante. Essa integração no Serviço Nacional de Saúde é, no fundo, o último prego no caixão da marginalização institucional. Garante um contínuo de cuidados. O indivíduo em recuperação precisa frequentemente de cuidados psiquiátricos complementares, rastreios de doenças infecciosas ou até acompanhamento dentário crónico. Claro, a dependência afeta o corpo todo. E, estando dentro do SNS, o processo clínico flui muito melhor. Além da vertente de tratamento, o regresso à unificação sobre o teto do ICAD devolveu oxigênio a áreas cruciais como a investigação científica e a formação altamente especializada que tinham ficado em banho-maria durante aquela fase de dispersão. Bom, com a maquinaria burocrática reconstruída, oleada e a funcionar sob um comando único, o desafio passa a ser o destino da viagem. É aí que as fontes introduzem o PNRCAD. O plano a 10 anos. Isso, o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências, desenhado para a década de 2021 a 2030, analisando as diretrizes conceptuais do documento, encontramos 3 pilares fundamentais: empoderar, cuidar e proteger. Que soam muito bem. Pois, numa primeira leitura, confesso que se arriscam a soar a chavões corporativos de marketing. No entanto, desmontando o plano, descortinam-se mecanismos altamente pragmáticos. Sem dúvida, é muito prático. Empoderar não significa apenas distribuir panfletos na rua. Traduz-se em programas de drug checking em festivais de música, onde os utilizadores podem testar a composição química de substâncias sintéticas, mitigando overdoses acidentais. Uma medida de redução de danos espetacular. E cuidar e proteger ganham forma na consolidação de salas de consumo vigiado, retirando a injeção dos becos insalubres e trazendo-a para um ambiente ascético e supervisionado por enfermeiros. Só que o desafio de estabelecer um plano com horizonte de uma década é o ritmo frenético da evolução dos comportamentos humanos e, claro, da química. Pois, as drogas mudam todos os dias. Exato. As substâncias psicoativas de hoje não são as de ontem. A proliferação de novas drogas psicoativas, os canabinoides sintéticos com elevada potência e os padrões de consumo em mutação constante podem tornar qualquer documento de longo prazo obsoleto antes sequer da marca intermédia. Verdade, como é que se planeia há 10 anos num cenário assim? O engenho deste plano decenal assenta na sua arquitetura ágil. O documento de 2021 a 2030 funciona exclusivamente como uma bússola ética e estrutural, alinhada com as diretrizes da União Europeia. A tração no terreno é feita através de ciclos curtos. Um mecanismo de ciclos curtos. Isso materializa-se nos chamados planos de ação plurianuais, certo? Nem mais. Houve o Horizonte 2024 que marcou o arranque. No nosso contexto atual, em 2026, estamos a navegar ao leme do Plano Operacional de 2025 a 2027, sabendo que a reta final será guiada pelo Plano de 2028 a 2030. Uma abordagem muito mais flexível. Deduz-se que esta metodologia cria uma flexibilidade dentro da estabilidade. Ou seja, se uma nova vaga de opioides sintéticos começar a dar entrada nos hospitais agora em 2026, o ICAD não tem de deitar fora a estratégia da década inteira, nem de esperar anos por uma revisão parlamentar. Exato, não ficam reféns da burocracia lenta. Se ajusta o financiamento, desenham-se respostas imediatas no plano de ação ativo e realoga-se o esforço das unidades locais. A política de saúde pública passa a ser informada não por ideologias estáticas, mas por evidência científica recolhida em tempo real nas ruas e nos centros de saúde. E essa capacidade de aferir e recalibrar em tempo real é a linha de defesa mais importante do Estado atual. Os recursos são sempre escassos e a sua alocação precisa de ser cirúrgica. Sempre. Ao fatiar a década em segmentos de 3 anos, o sistema burocrático obriga-se a prestar contas de eficácia. Os investigadores analisam as tendências reportadas pelas comissões de dissuasão e pelos hospitais,
a demografia dos utentes em tratamento e o aparecimento de novas redes de exclusão, Uma constante adaptação. alimentando o plano seguinte com dados verídicos, em vez de suposições. Muito bom. Cruzando a informação de todas estas fontes e fundindo-as numa perspectiva ampla, o trajeto destas últimas 3 décadas impressiona imenso pela resiliência. O tecido social português viu-se rasgado nos anos 90 por uma epidemia devastadora que dizimava ativamente uma geração inteira. Uma tragédia nacional, quase. Perante o colapso, o Estado teve a lucidez de inverter o paradigma, retirando a saúde pública da alçada da justiça criminal e substituindo algemas e celas por comissões técnicas focadas na pedagogia e reabilitação precoce. A viagem enfrentou os constrangimentos de uma desestruturação burocrática que partiu ao meio o planeamento e a execução. Criando aqueles estrangulamentos operacionais severos durante anos, como falamos. Sim, mas as fontes mais recentes confirmam uma correção de rumo com a centralização do ICECAD e a integração crucial das equipas no Serviço Nacional de Saúde, garantindo que o tratamento não é segregado. Tudo isto ancorado numa estratégia há 10 anos, o PNR-CECAD até 2030, que opera com a tal agilidade de planos de ação curtos para empoderar o cidadão. Uma evolução incrível, sem dúvida. Contudo, há uma coisa que não me sai da cabeça. Diz lá. A linha evolutiva é inegavelmente sólida em relação às substâncias que circulam no plano físico. O edifício conceptual, as leis e o aparelho estatal foram integralmente pensados para resgatar os cidadãos do impacto avassalador das substâncias químicas. Das agulhas, do desgaste corporal visível, da marginalização nas ruas? Exatamente. As salas de consumo, a troca de seringas, as equipas de rua operam num mundo tangível. Contudo, as novas frentes de expansão dos comportamentos aditivos dispensam a química laboratorial. Uau! Estás a falar do mundo digital? Claro, a compulsão em torno de jogos a dinheiro online, a dependência profunda de arquiteturas algorítmicas, redes sociais e ambientes digitais, tudo isto apresenta dinâmicas de dopamina isoladas atrás de ecrãs. Sem químicos, mas com consequências devastadoras para a mente. Fica o exercício conceptual para quem nos ouve. Até que ponto o sofisticado motor da saúde pública portuguesa, que foi concebido para identificar e curar feridas nas ruas, tem as ferramentas necessárias para intervir no isolamento clínico invisível e silencioso que decorre no interior dos quartos de toda uma nova geração de dependentes. É assustador. A evolução tecnológica trouxe-nos novas formas de alienação profunda que não deixam rastros físicos fáceis de contabilizar num cruzamento policial. O sucesso da resposta a uma crise monumental ensinou-nos que inovar é imperativo. Mas os novos contornos da dependência levantam dúvidas sobre a prontidão atual do sistema. Fica a reflexão. Talvez a ficção científica e a distopia que falámos no início nunca tenham abandonado o cenário, mudaram apenas a forma de se infiltrar na sociedade atual. Uma provocação essencial para reflexão continuada. Fica aqui o desafio analítico para todos nós.